Bem, pessoal, sempre foi assim, magro, voz fina, sorriso fácil. Nasci no interior aqui do meu estado, Sergipe, uma cidade que não tinha muita oportunidade de trabalho. Então, praticamente eu só fiz nascer mesmo lá e fui morar num conjunto que fazia parte da grande capital. E assim como você, eu queria estudar e arrumar um trabalho. E eu lembro que em 2003 eu consegui um contrato com o Estado, onde eu tinha que trabalhar por 2 anos, só que em um ano apenas eles cancelaram, né? Eles cancelaram o contrato e assim eu fiquei desempregado. Um grande amigo meu chamado Ricardo, ele tinha prestado uma prova seletiva para cursar eletrotécnica no ensino federal. Era gratuito, só tinha apenas essa prova seletiva. Ele conseguiu e estava já estudando na época, que eu estava desempregado, até que ele indicou eu fazer também essa prova seletiva, algum curso técnico para arrumar um trabalho. E eu fui analisar, encontrei eletrônica e associei ao seguinte fato. Desde criança eu era curioso, gostava de abrir meus brinquedos e tal, não consertava, mas era muito curioso. Juntei o útil ao agradável e também o fato dele ser menos concorrido que a eletrotécnica, pelo menos naquela época. E assim prestei a prova seletiva, fiquei em 4º lugar. Pois é, o primeiro e o segundo desistiram, o terceiro não conseguiram contato, até que meu colega Ricardo passou pelo coordenador e deu aquela buzinada. Eu conheço o quarto. E esse coordenador disse, vou tentar só mais uma vez o terceiro, senão manda ele vir aqui. E assim se deu, fui lá, fiz minha inscrição e comecei a estudar, tá? Tive dificuldades, porque é uma área diferente, né? Matemática, enfim, outros assuntos bem diferentes do ensino médio que a gente, por não ter o costume, acaba encontrando um pouco de dificuldade. Nunca fui um aluno exemplar, né? Nota 10, sempre fui mediano, apesar de minha classe não ter muitas pessoas assim inteligentes, né? Muitas pessoas interessadas realmente. Então, na minha mediocridade, eu me tornava um dos primeiros, mas não porque eu era tão bom assim. E uma das dificuldades, pessoal, que eu via era que durante o curso eu só ouvia as turmas, né, de eletrotécnica, eletrônica, comentando das principais áreas, que era Petrobras. No caso aqui tem um projeto Carmelita, no caso a Vale do Rio Doce, grandes empresas mesmo, Fafém, terceirizadas da Petrobras, e eu ficava um pouco incomodado, né? Pô, vou ter que concorrer, como é que eu vou concorrer? Eu não sou esses alunos todos. Isso me deixava bastante desconfortável, tá? Até que veio o primeiro estágio que eu consegui, foi na área de caminhão. Pois é, caminhão Scania. Foi assim que eu comecei o primeiro estágio, como todo curso técnico, você tem que estagiar. E eu estava lá e quando eu me deparei, estava embaixo de caminhão, sujando de óleo, tinha problema de saúde, enfim, eu não estava satisfeito. Apesar que eu iria ser efetivado por eu ter me destacado, foram 3 que entraram, mas novamente falo, nunca fui esse aluno profissional que se destacasse em tudo que fazia. Não, volto a dizer, foi mais por desinteresse dos outros do que realmente eu mostrava. E eu também procurava me relacionar bem lá com os colegas, tá? E assim se deu, né, meu primeiro estágio, até que um dia o professor, numa sala de aula à noite, lembro como hoje, citou, teve empresários da área de equipamentos médicos querendo recrutar profissionais para trabalhar nessa área. E aí veio um estalo na minha mente automaticamente, pessoal. Eu abracei essa ideia pelo simples fato de eu ter já comentado que os profissionais, alunos que estavam lá só pensavam nas grandes empresas, já, então estava tudo saturado, já era mais quem se destacasse mesmo ou tivesse o conhecido peixe. Como eu não tinha peixe, nem era destacável assim, eu aproveitei essa oportunidade. Fui na empresa Siemens, onde eu dei meus primeiros passos ali nessa área de manutenção. Foi um estágio, infelizmente durou pouco, só que foi no local onde eu acompanhava mais do que botava a mão na massa. Então não aprendi muita coisa. Era eu e outro colega. O outro colega, sim, era inteligente e se destacava em si por ser desenrolado.
E assim, pessoal, o contrato foi cancelado também, venceu, não foi renovado e eu fiquei desempregado em torno de 5 meses. Até que eu vi um anúncio pela internet mesmo, no site onde eu estudava. Uma empresa que eu tinha acompanhado na época, da Siemens, e liguei para o número que tinha lá e conversei com a secretária, onde ela disse, ó, tem que mandar o currículo. Eu liguei, no caso, para o dono, no caso que eu lembrei que eu conheci ele. E ele, opa, tudo bem e tal. Eu até pensei que não ia precisar passar por entrevista, né, tal, mas só que ele mandou enviar o currículo, assim, mandei. Uma semana depois ele me ligou mandando eu ir lá e tal. Quando eu cheguei lá, pessoal, os meus concorrentes, na verdade, não tinham interesse em trabalhar, já que se tratava de equipamentos, aparelhos de raio-x. Radiação, o pessoal tinha medo. Então teve uns que mesmo que não quiseram ingressar nessa área. E assim eu comecei meu estágio, bastante dificuldade ainda, pois não tinha atuado realmente com a mão na massa lá na empresa Siemens. Então era eu e o dono da empresa, no caso ele era técnico também, andava com ele, até que um certo tempo depois ele deixou eu sozinho em campo para ele também tratar das coisas mais administrativas, pois requeria a presença dele também. Foi um dos motivos dele ter me contratado, que ele queria sair um pouco dessa área de manutenção. E assim, pessoal, com toda a dificuldade do mundo, eu lembro muito bem que eu tinha dificuldade de fixar as ideias, tudo. E um ano depois, eu fui para o treinamento, meu primeiro na fábrica mesmo, desses equipamentos que eu consertava, né, que eu mexia. E eu já com a carga boa, pelo tempo também, né, quase um ano, um pouquinho mais de um ano, na verdade. Cheguei lá, sabia muita coisa, aprendi esquema elétrico, um detalhe ou outro, mais de análise. Claro, você ainda volta com muita dúvida, mas você acumula outros conhecimentos e aumenta também o seu network, conhecer outros profissionais lá dentro. E a empresa também começou a disponibilizar um celular, isso aí já depois de mais de um ano. Então, a dificuldade que eu tive, eu lembro muito bem que uma certa vez ele me cobrou, né? Pô, João, você já tem estágio, tem, né, o curso, se formou, está efetivado. E aí agora, vai andar ou não vai? Tem já os manuais. E aí, pessoal, graças à paciência dele, porque eu não tinha com quem conversar além dele, né? Meu chefe, eu não ia conversar sobre minha dificuldade com o chefe, né? Quem iria fazer isso? Então, com muita dificuldade, fiz esse treinamento, concluí, voltei meses depois, e assim eu, por 8 anos, trabalhei nessa mesma empresa. Completando um pouquinho aqui da minha história, eu tinha um sonho, assim como todo mundo tem sonhos, de me tornar, no caso, um servidor público. Meu pai, no caso, era um servidor, eu cresci com isso na cabeça. E justamente por eu trabalhar nessa área de manutenção, me deu uma estabilidade para eu ir atrás de outros sonhos, ir atrás de um sonho de infância. E no caso, veio a se concretizar em meados de 2015. Eu já tinha em torno de 8 anos e no caso eu fui assumir esse cargo e, por incrível que pareça, senti falta de algo. Eu me senti um pouco de vazio dentro de mim e não sabia exatamente o que era. Até que clientes foram me ligando, perguntando se eu não toparia continuar realizando manutenção dos aparelhos pela confiança que eles tinham em mim. E assim eu comecei a dar os primeiros passos ali trabalhando em carreira solo, como MEI, como profissional liberal. Só que era aquela coisa bem escassa, até que eu consegui o meu primeiro contrato. Um deles fez a proposta e veja como foi que aconteceu. O dinheiro que eu peguei, eu comprei um instrumento chamado osciloscópio que me fez ganhar mais dinheiro ainda. No caso, esse aparelho, ele me permitia fazer calibrações e outros testes, outras realizações. E fiz assim outros contratos. Então eu peguei esse dinheiro e reinvesti. No caso, eu adquiri esse material e aí sim eu consegui outros clientes. No caso, tinha outros que me ligavam e mesmo assim não era sempre, porque eu estava atuando lá como servidor público ainda. Até que eu encontrei um amigo, que eu trabalhei com ele, né? No caso a amizade começou na antiga empresa,
que eu passei 8 anos, e a gente teve simplesmente a ideia de começar algo. Ele estava parado na época, e assim a gente começou mesmo, como umas ideias soltas, assim, bora fazer isso, vamos ganhar dinheiro e tal. E aí eu disse, eu já estou atendendo alguns clientes, só que é de forma esporádica, mas ainda não é certinha. A gente combinou de fazer uma varredura, no caso uma divulgação. Ele tinha um e-mail, um CNPJ do e-mail da mãe dele, e a gente começou com esse e-mail. Aos trancos e barrancos foi assim. Estrutura. Aos poucos eu fui montando, né, uma maleta com ferramenta, o instrumento eu já tinha, já se pagava. E assim a gente foi fazendo os primeiros atendimentos, se divulgando, até que a notícia rolou, aí aos pouquinhos foram. E dentro de um ano, 2 no caso, de meu afastamento foram 2, né, para o concurso. Só que eu comecei mais ou menos um ano, quase um ano depois a atender. Então, aos pouquinhos, dentro de 2 anos, eu já estava com a empresa aí já rodando. Devagarzinho, mas estava. Eu fiz uma parceria com ele, uma sociedade, te dividiu meio a meio, e assim a gente deu sequência à empresa que hoje nós temos 5 anos de empresa rodando. Temos alguns funcionários que... E o que foi que eu notei, pessoal? Na verdade, enfatizei algo que eu já imaginava. Lembre, eu passei muito tempo trabalhando, conheci o mercado. Que desde quando eu saí para o concurso até começar a empresa, foi em volta de 2 anos, contando tudo, eram as mesmas pessoas, os mesmos técnicos. Eram os mesmos técnicos. E eu sempre questionava, por que não tem novos técnicos? Por que não se tem um leque de profissionais? Até que a empresa realmente precisou contratar e a gente teve que pegar do zero. E isso aí eu fui cada vez mais questionando por que essa área não se tinha tantas procuras de profissionais. Foi que me veio a ideia de realmente começar algo a mudar o cenário. Foi que eu juntei uma coisa com a outra, juntei a ideia também de criar um canal que eu pudesse contribuir, que eu sou muito consumidor de YouTube principalmente, e eu juntei as ideias uma com a outra e comecei o canal. Esse canal hoje aí já está rodando com vários inscritos, vários minutos de visualizações, e cada vez mais está crescendo. O pessoal está percebendo que é uma área desconhecida, muito promissora. Então hoje eu tenho uma empresa, eu incentivo a você agora a inicializar prestando serviço para aprender, que é o ideal. Então, eu iniciei na empresa Siemens, como eu já falei, passei por outra empresa que era autorizada da Philips e hoje eu estou com uma empresa aqui fixa no meu estado. Eu sou um entusiasta dessa área, sou apaixonado por essa área de manutenção e quero cada vez mais propagar, divulgar entre as redes sociais, entre as plataformas, o máximo que eu puder.